Boa tarde, meu nome é Fausto Oliveira, eu sou jornalista de economia, com especialização em indústria, assuntos de infraestrutura, etc. E, Kim, esse assunto do orçamento que você trouxe aí, cara, você fez uma resposta interessante aí para o nosso antecessor, mas o que eu li da sua resposta, basicamente, é o seguinte, que você está propondo que o descompasso entre despesa discricionária e despesa obrigatória seja pago pela despesa obrigatória, ou seja, está propondo reduzir a despesa obrigatória. Pelo que eu entendi é isso. Em parte se reduzir, é isso, mas só um segundo, se é isso... Só para esclarecer, claro, para você desenvolver seu argumento. Uhum. Em parte é corte, em parte é simplesmente dar liberdade para o executivo. Bom, muito bem. Em cima das obrigatórias. Isso. Mas a maior parte das obrigatórias são despesas vinculadas a atendimentos sociais, previdência, saúde e educação, financiamento de serviços públicos essenciais, etc. Então, em suma, o que você está propondo é que aqueles que são atendidos pelo Estado paguem a conta para que o Estado possa ter despesa discricionária de novo. Esse descompasso existe e você está propondo, então, tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da previdência, para fazer com que a capacidade financeira do Estado, né, investir livremente aumente. Mas eu pergunto, e o 1 trilhão de juros que a gente paga, né, para rolagem de dívida, não mexe nada nisso? Te respondo, mexe. Na realidade, a economia é maior com o juro, porque a PEC que eu apresentei, ela reduziria o juro de 15% para 7%. Então, a gente teria uma economia aí... Você está propondo reduzir juro na caneta? Não é na caneta. Como é então? Pela economia. Como? Né? É a projeção da desvinculação, porque, vamos lá, a dívida... você quer desvincular a despesa obrigatória para reduzir o juro brasileiro? Isso. Porque automaticamente... não, mas peraí, então você está colocando o mais pobre para pagar... Peraí, agora eu quero te perguntar outra coisa. Então pergunte. Você está propondo o mais pobre pagar a conta da redução de juro para o mercado financeiro? Como assim? Não, negativo. Quem tem que pagar essa conta é o mercado financeiro. Vamos lá. Quando eu falo de despesas obrigatórias, a gente está falando de R$1 trilhão em 6 anos, 750 bi seria de desvinculação. E veja, desvinculação não significa que o dinheiro... Em 6 anos? Não, calma, filho, você já falou, deixa eu falar. O filho tá calmo, mas eu tô com dúvida. Calma, então, mas calma. Eu tô querendo que você me responda. Sim, mas você fez duas perguntas e não deixou eu responder, e aí você fez uma terceira. Então deixa eu responder as três agora. Vamos lá. Primeiro ponto. R$1 trilhão, 750 bi de desvinculações. Isso não significa, em 6 anos, isso não significa que esse dinheiro não vai ser gasto nem em programas sociais, nem em saúde e nem em educação. Só significa que vai ter liberdade para remanejamento. Outro ponto. O que eu estou falando é o seguinte, a medida em si, por a gente ter capacidade de pagamento da dívida, não estou nem falando de pagar a dívida, estou falando por ter capacidade de pagar a dívida, a gente aumenta o nosso lastro, a gente aumenta a nossa segurança e a gente diminui o juro com uma projeção de economia de 2 trilhões e 600 bilhões de reais que a gente deixa de pagar em juro para poder fazer investimento, inclusive para as pessoas mais pobres. Então, eu não estou falando de baixar juro na canetada, eu não sou discípulo do Tombini, não sei se você é, eu estou falando na realidade de dar lastro para que a gente tenha capacidade de investimento, para que a gente possa retornar isso para os mais pobres. E outro ponto, a vinculação constitucional de saúde e de educação serve para todos os estados e todos os municípios. Tem municípios e tem estados que têm mais idosos do que jovens, então precisam remanejar o recurso da educação para a saúde. Não faz sentido eu partir da premissa de que eu sei qual que é exatamente a vinculação de saúde e educação que eu preciso impor para os estados e para os municípios. Mas nós dois sabemos que os fundos de participação dos estados e dos municípios é que são administrados pelos governos locais e eles fazem esse remanejamento na administração local. Não é verdade que a mesma proporção de vinculação federal é refletida nos orçamentos municipais? Sim. Não é? Bom, você vai tomar fact-check. O Fundo de Participação Municípios e Estados ele permite aos administradores locais fazerem esses remanejamentos e eles fazem. Negativo, não permite. Agora, você não conhece a lei. Sua proposta, ela tem um demérito aí. Que é o seguinte, ela é toda muito doce com quem já vive a doce vida no Brasil, que são os bancos. Porque não mexeu em nada. Pelo contrário, eu tô pagando menos juro pra ele. Não, mas você... Eu tô pagando metade de juro pro banco. Eles não pagaram a conta desses 20, 30 anos que vivem de rentismo no Brasil. Mas e aí você quer que eu mude o passado, filho? Não, eu quero que quem pague a conta seja quem tem que pagar a conta. Eu não sou doutor estranho, não. Claro que não. O que eu posso mudar é o futuro. Eu não sou doutor estranho. E pro futuro, o que eu posso fazer é pagar menos juro da dívida. Você pode fazer com que eles paguem pela correção orçamentária do Brasil. Sim, eles vão pagar recebendo menos juros do Tesouro. Tá bom. E aí significa, então, que a próxima geração dos brasileiros que vão precisar desses atendimentos sociais vão ficar olhando o rentismo... Né? Pelo contrário, eles vão ter 2 trilhões e 600 bilhões extra. Duvido. Pausa. Mas aí... Fechou. Valeu.
ó, estilão do ó. E aí, meu? Beleza? Caralho, você arrumou pra mim. Prazer, meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas obrigado. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a Juventude Trabalhista, eu sou estudante de economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, porque é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né, quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e, comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros livros, o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem a autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de mexer na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente mexer na dívida, economizar em 6 trilhões. Né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, não sei? Você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles entenderam... 5 pontos para eu rebater já. Não, tudo bem, mas você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 pontos. Eu posso concluir aí, você fala? Beleza. Você vai fazer quantos? Porque tem 5 Não, já. eu só vou concluir o ponto da indexação, porque esse é o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então, isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda. Né? Ele limita a demanda e, ao mesmo tempo, limita o investimento. Só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim, a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80, só fazendo 40% de juros, ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada, e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente para a estrutura brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam sobre a inflação de câmbio, certo? Posso falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, BPC e Previdência não vai ter correção. Onde é que você viu isso? Não está na minha PEC, né? Então você já está falando uma coisa que não existe. Outro ponto, não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é garantia de que vai ter aumento de investimento ou de que na PEC aquilo tá que... Calma, filho, você falou uma hora. Você falou uma hora. Agora segura. Segura o balanço. Segura o balanço. Segura, você vai deixar eu falar? Você está mentindo. Não, amigo. Você mentiu tá em uma cima. hora aí. Pausa, fechou. Charlie. Foi expulso já? Ele foi votado. Merda, mas ele... Mas termina, pode terminar. O cara fala tudo e ele é expulso, aí eu não respondo. Termina, homem. Tá, mas vamos fazer o seguinte... BPC e Previdência... Pode ir? Não, vamos fazer o seguinte. O Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, beleza? Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não está na PEC em nenhum lugar, e eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimento em assistência social aumentou do mesmo jeito. Concordo com você que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto, de vocês. Vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a autonomia. O PT votou contra a autonomia. Deus o livre da data no meu colo, a data no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia, eles votaram contra a autonomia. De onde vocês tirou que a gente defende a autonomia? Eles
deles também. Não, isso não existe. Então, você mentiu objetivamente. Eles votaram contra, mas no final das contas mantiveram. Eles não têm voto. Eles não têm voto para rebater. Vamos lá. Outro ponto, não sei de onde você tirou 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto, se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é o cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo. E nem uma palavra sobre desindexação. Vocês fizeram o que não dá pra fazer e a gente já baniu gente em zona de fluxo por isso, tá? O Charlie falou bastante, tudo bem, isso é deles. Aí eles, o Kim sabe se ele interrompe, se ele não interrompe. A questão é, ele terminou de falar, o Kim começou, tá, vamos lá. Aí vocês fizeram assim. Não, né, gente? Só que dá a porrada de vocês que não, né? Eu vou te falar que eu não entendi essa parte também, não. Não, né? Não era pra eles levantar a bandeira. A bandeira, ela é pro colega, assim, eu sei que vocês sabem que eu não vou pausar quando ele tá falando, mas um bom senso, né, gente? Assim, se ele falou bastante, o Kim ouviu, aí a gente precisa, e daí, quando ele começou, fez assim, ó, todas as bandeiras vermelhas. Só que o que acontece? O Kim tem direito de resposta, não pode ser interrompida. A última palavra vai ficar com ele, então... né, assim... Fair play aí, rapaziada. Fair play. Estratégia. Nossa, um gentleman. E aí? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Loconte, economista e analista político, e tanto eu quanto os meus colegas aqui vamos concordar que o orçamento público brasileiro precisa de uma reestruturação, mesmo porque aqui ninguém é petista, né? Ninguém defende o modelo atual. Agora, me surpreendeu positivamente que o MBL, ou enfim, o Partido Missão, defende a diminuição da taxa de juros, mesmo porque, para quem não sabe, o Brasil é o 4º país em diferença entre inflação e taxa de juros. Então a gente tem uma inflação de 4%, chegando a 5%, e uma taxa de juros de 15%. Esse fenômeno só tem 3 países que são maior distância, né? Tirando o Brasil. E o Brasil está entre os países que os bancos são mais rentáveis, têm mais lucro. Não é por acaso que isso acontece. Mas o que eu quero saber é o seguinte, uma ótima forma da gente arrecadar mais, empiricamente falando, é com a reforma tributária no imposto de renda. E aí a gente teria que aumentar a tributação, né, porque o Brasil tem só 20% do orçamento referente à tributação de renda, e a gente tem que ter pelo menos uma margem de 30%, 40%, que é o que os países desenvolvidos fazem. Você concorda que a gente tem que aumentar a tributação de renda para os mais ricos? Eu não acho que a gente tenha que aumentar a carga tributária de maneira geral, né? Primeiro que acho que a gente precisa se comparar com os nossos pares, países emergentes, porque se a gente aplicar diretamente a carga dos países desenvolvidos, primeiro eles ficaram ricos, depois eles aplicaram a carga. Pode ser progressivo. A gente não pode ficar pouco competitivo em relação aos nossos pares, como a gente está hoje, né? Como você vai na Faria Lima, você compra uma carteira de investimentos, eles já vêm na cidadania paraguaia ou uruguaia para você pagar imposto lá. Então, não dá para a gente mexer nisso. Agora, o que eu defendo, porque de fato, eu também defendo o modelo que a taxação está mais concentrada em lucros e dividendos e na renda do que no patrimônio e no consumo. Acho que o imposto do consumo é um dos piores, você vai concordar comigo, Concordo. Porque penaliza justamente os mais pobres. Então, na minha avaliação, primeiro, não deve ter um aumento em nenhum imposto. Na realidade, porque o nosso imposto sobre renda, ele já é alto em relação aos nossos pares, não países em 27,5. desenvolvimento. Pausa. Beleza? Tudo bom, Kim? Tudo bom? Eu sou o Maru, sou historiador, represento o movimento Yunnan. É um debate sobre orçamento, mas na verdade a premissa por trás são 2 perspectivas diferentes de visão de mundo. A gente trabalhista e nacionalista defende que o Estado promova a economia e você defende o Estado mínimo, né, e que o Estado seja enxugado. Não é isso ou não? Não exatamente, porque na realidade, hoje, quando a gente defende uma diminuição de tributação, é porque é importante também diferenciar para quem está assistindo. Nós somos contra o excesso de gasto, nós não somos contra investimento público. Investimento é aquilo que dá o retorno no futuro, gasto é aquele que você gasta correntemente e não existe um retorno para o futuro. Na realidade, você está, e muitas vezes, o que eu falo, quando a gente tem um excesso de gasto, a gente sacrifica as futuras gerações em nome de benefício para as gerações presentes. Por isso que eu defendo o investimento. E qual a sua definição de gasto? O que seria gasto para você? Gasto é a definição ortodoxa de gasto, né? Aquilo que não dá um retorno no futuro. Então, gasto, educação, saúde, segurança para você é gasto ou investimento? Depende. Pode ter gasto e pode ter investimento em segurança. Por exemplo, pagar a folha de pagamento para a Polícia Militar é gasto. Construir um batalhão é investimento. Da mesma maneira, construir uma escola é investimento. Pagar os salários correntes são gasto.
Da mesma maneira, saúde, né? Os gastos com insumos correntes são gastos. Investimento é eu comprar um tomógrafo, é eu comprar um eletrocardiograma, é eu comprar equipamentos de saúde. Então pode ter investimento e gasto em todas as áreas. E se eu te falar... Falta. Meus seus colegas aí, não é culpa deles, não. E aí, tudo bom? Eu sou o Tomás, estudo economia, e eu queria trazer aqui uma perspectiva para mostrar como os juros abaixar não é uma questão de você praticar superávit primário. Entre 1998 e 2017, se você pegar o resultado primário do Brasil total, a gente teve um fluxo de caixas positivo, ou seja, a gente teve superávit primário. E mesmo assim, a gente não conseguiu levar os juros para baixo e conseguir reaquecer a nossa economia e retomar o caminho do desenvolvimento. E essa política que você está apresentando, que seria uma de corte de gastos para aí sim poder diminuir os juros por conta disso, não confere. E as suas premissas que levam a crer que a demanda aumentada a partir dos juros baixos é o que provoca a inflação no Brasil, também não é válida. Recentemente saiu um estudo do SWERF que mostra que a taxa de juros, cada ponto percentual diminuído tem um impacto de apenas 0,15% na inflação, isso no Brasil hoje. Porque as premissas que guiavam a macroeconomia antigamente não guiam ela mais hoje em dia. A gente teve vários exemplos que aconteceram ao longo das últimas décadas que não comprovam o que você está dizendo. Tá, eu concordo que superávit não necessariamente gera redução de dívida. Então a gente não tem discordância nisso. O que eu defendo é o seguinte, é a capacidade de pagamento futuro. Por quê? Não existe nenhum país, nem desenvolvido, nem em desenvolvimento, que tenha um orçamento tão engessado contra a gente. Cada R$10 do orçamento público, para você ter uma noção, o presidente da República decide onde ele vai gastar um. Sim. Então, assim, não existe orçamento tão engessado quanto o nosso. Então, a questão... Veja, eu estava recentemente no Japão. O Japão é um dos maiores exemplos de dívida enorme e juro baixíssimo. Chega a ser negativo, a pessoa pega empréstimo de dinheiro no Japão, vai investir na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil. O ponto não é ter o superávit. O ponto é eu mostrar que o meu orçamento, ele é desvinculado, que ele é livre e quando eu quiser, eu tenho capacidade de pagar a dívida e de ter superávit. Não necessariamente eu preciso ter. É a questão de ter lastro para pagar a dívida, de ter liberdade orçamentária para pagar. Porque se eu tenho, o que define o juro é a curva da dívida futura, a minha capacidade de pagar no futuro. Se no futuro existe uma perspectiva de que eu possa pagar no momento que eu quiser, o investidor vai falar, bom, o prêmio vai baixar, só para finalizar, o prêmio vai baixar porque o risco não está tão alto. Ok, o nosso problema fiscal não é gerado, na verdade, por esses gastos que você está dizendo. O nosso problema fiscal é muito mais ligado às despesas correntes. Não, desculpa, às despesas monetárias, que é a despesa de juros, não às despesas correntes. Porque... Como eu já te disse, ali na década nos anos 2000, nos anos 2010, a gente teve... O nosso problema não foi o déficit primário. Nos gastos primários do governo, a gente conseguiu ter um superávit. Então, o nosso problema fiscal não é um problema corrente, não é um problema de gastos e não é um problema das despesas obrigatórias que você está falando. Na verdade, é um problema monetário, é um problema dos nossos gastos com juros, que hoje representam 45% do orçamento público. E o modo pelo qual a gente conseguiria combater esse problema fiscal seria abaixando juros, claro, com muitos cuidados macroeconômicos para evitar uma pressão inflacionária. Tá, quais cuidados? Como é que a gente reduz o gasto monetário sem reduzir o gasto fiscal? Ok, por exemplo, hoje a gente tem uma inflação de custos e uma inflação inercial, como já foi falada por outras pessoas aqui. A inflação inercial é aquela que falaram sobre a indexação da economia. Para a gente conseguir combater esses tipos de inflação, não é diminuindo juros. Como eu te disse, o impacto é muito mais baixo do que você está fazendo parecer. Na verdade, para a gente conseguir diminuir essa inflação, seria com outras políticas, por exemplo, substituição de importações, para conseguir manejar em momentos de crise, como foi depois da guerra da Rússia-Ucraniana, que a gente teve uma inflação de custos e a alta dos preços dos fertilizantes globais causou uma inflação muito forte aqui no Brasil, por conta dessa alta de preço. Então, essa inflação de custos não é combatida com você sufocar a demanda agregada da economia. Sim, mas eu não estou falando de inflação. Eu estou falando de gasto público. Eu estou falando de gasto público corrente. Okay, eu já te e como a gente baixa o monetário sem baixar o fiscal. Porque assim, mas nenhum país... Então, você concorda comigo que o nosso problema fiscal é oriundo de despesas monetárias... que é um dos problemas, sem dúvida. Desde 1995 é um dos problemas. Agora, não dá para reduzir o monetário sem reduzir o fiscal.
Não existe exemplo no mundo que isso tenha acontecido, que isso tenha dado certo. Veja, a gente já teve essa experiência de tentar reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Foi a política do Tombini. A política do Tombini fracassou. Você afirmou num debate em 2022, acho, na Inteligência LTDA, que a razão da inflação no Brasil era a expansão da base monetária. Certo. Certo. Você ainda acredita nisso? Sim. E o fato do quantitative easing e de vários outros experimentos ao longo no mundo inteiro terem descomprovado essa premissa da teoria da TQM, né? Você não mudou de opinião depois disso? Depois do Japão ter expandido sua base monetária em 548%, do Reino Unido em mais de 1.000%, os Estados Unidos em mais de 800%, inclusive na crise de 2008. É engraçado que quando é para resgatar o mercado financeiro, vocês são a favor... Não, desculpa, vocês não são a favor. Quando é para resgatar o mercado... bom. Pessoal, desculpa. Eu sou contra bailout. Isso é moral hazard, né? Isso gera um incentivo perverso. Porque aí o banco assume risco, né, com o nosso dinheiro, aí o banco público vai lá e lasca com o bolso do Quando trabalhador. se expandiu a base monetária em 8 vezes, por que não houve pressão inflacionária, considerando a sua premissa de que a inflação é ocasionada pelo aumento da moeda em circulação? Porque teve crise, não teve investimentos, não teve consumo, né? A economia estava fria. Mas você não concorda com a TQM? A economia estava fria, a inflação naturalmente vai ser baixa. Então você concorda, você discorda da TQM, não, então? Vamos lá. Nunca disse que discordo. Vamos lá. O raciocínio que eu estou desenvolvendo não tem nenhuma contradição com o TQM. Na realidade, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a economia está fria, quando há risco, as pessoas seguram dinheiro. Quando as pessoas seguram dinheiro, a inflação fica baixa, ainda que imprimam dinheiro. E digo mais, no caso da União Europeia, no caso dos Estados Unidos, quando o estudo foi feito, porque o estudo que você está falando nunca foi feito no Brasil, eles têm capacidade Qual de... estudo? Ele tem capacidade de exportar a inflação, no caso dos Estados Unidos. Então, quando o Powell lá liga a impressora, gera muito menos inflação para os Estados Unidos, porque a moeda global é o dólar. Então, nós saímos prejudicados, a Europa sai prejudicada, todo mundo que tem reserva de dólar sai prejudicado. Certo, agora, e o Japão? os Estados Unidos, E o Japão e o Reino Unido? os Estados Unidos não têm reserva. Os Estados Unidos não têm reserva de real. Tá, a Europa não tem reserva. O Japão e o Reino Unido não tem a moeda global, e eles? Vamos lá. O Japão, ele estava com uma situação de juro negativo, ele estava numa situação em que o Banco Central estava estatizando a maior parte das empresas, estava segurando os investimentos, então ainda assim, sem geração de riqueza, com impressão de moeda, não tinha inflação no mesmo ano, porque a economia estava segurada pelo próprio governo japonês, a Abenomics, né, que foi do governo do PLD, que governou durante muito tempo e justamente por isso segurou o aumento da inflação. Então, não há nenhuma contradição naquilo que você colocou. Tá bom. E mais uma vez, você não explicou como que a gente resolve o monetário sem resolver o fiscal. Tá bom, tudo certo. Eu só acho que, por exemplo... Pausa. Valeu. E aí? Prazer, Eric. Da hora a camiseta. Gostou? Brasil, pô. Meu nome é Eric Porto, sou estudante da área de Relações Internacionais e sou fundador do Instituto Brasil 21. Deputado, quando a gente conversa sobre orçamento, é muito curioso ver que a perspectiva de vocês geralmente leva para um lado bastante fiscalista de sempre olhar para o lado do corte de gastos. Sem muitas vezes compreender que muitos gastos são multiplicadores, né? Multiplicador de renda, multiplicador de investimento, de arrecadação do Estado também. E aí eu acho curioso que vocês, quando vão olhar para a questão de orçamento, falar de orçamento é sempre pela mesma perspectiva do corte de gastos, esquecendo que o orçamento brasileiro está completamente comprometido. Para trazer dados atualizados do orçamento de 2026, 61 bilhões que vocês, deputados, vão fazer de emenda parlamentar e apenas 6 bilhões para a universidade pública, por exemplo. E aí, olha que curioso, você lançou uma PEC uma vez que fala da bomba atômica, né, da necessidade de você construir uma bomba atômica no Brasil, dada toda a instabilidade que a gente tem no mundo, mas não vai ter bomba atômica se não tiver mais investimento na universidade pública. Né? Então, assim, é muito engraçado quando a gente fala de orçamento, é muito curioso ver só a perspectiva fiscalista que vocês colocam no debate, ignorando a importância de alguns gastos do ponto de vista multiplicador de renda, de arrecadação, de investimento. Tá, vamos lá. Primeiro eu votei contra o orçamento, né? Porque aí você colocou vocês, deputados, parece que, né, a Câmara não é una, né? Não é igual o Ministério Público, a decisão de um promotor é a decisão do Ministério Público, né? A Câmara possui uma pluralidade, eu sou de oposição, eu votei contra o orçamento, eu votei contra as emendas, então não faz sentido só colocar no meu colo. Outra coisa, a minha PEC mexe com emenda, a minha PEC corta emenda. O meu posicionamento, aliás, é que não deveria ter emenda. Nos países desenvolvidos, o parlamento fiscaliza e o parlamento legisla. Você podia não gastar com emenda também, seria uma boa. Como é que é? Você podia não gastar com emenda também, seria uma boa. Não, mas a emenda é impositiva. Ela não vai reverter para pagamento de dívida. Você falou que é contra a emenda? Ela não vai reverter para pagamento de dívida. Ela é obrigatória constitucionalmente com uma parcela da receita corrente líquida. Então, não é um gasto que eu faço emenda. Aí eu vou entrar num ponto que eu estou defendendo aqui. Aumento de investimento para diminuição de gastos. As minhas emendas vão para investimento. As minhas emendas não vão para gasto. Né? Então, não há
promoção de gastos. Bastante heterodoxo não da há, sua parte. não há promoção. Não, bastante ortodoxo. Heterodoxo, mais Não. investimento, claro. Não, o quê? É o papel do Estado na economia. Não, pelo amor de Deus, Milton Friedman Não gosta? defendia benefícios setoriais e defendia investimento com base no capital público. Né? Não existe, não tem nada de heterodoxo disso, pelo contrário, boa parte da economia Não, eu acho que O você Marcos privilegiar- Lisboa defende isso. Eu acho que a você escola do privilegiar INSPER mais defende isso. investimento não é muito ortodoxo, O Henrique não. Meirelles defende isso. Tipo assim, não tem nada de heterodoxo nisso. Assim, não sei de onde você tirou. Tem capacidade de investimento público, pelo contrário. Toda vez que tem um artigo do Marcos Mendes na Folha de São Paulo, toda vez que tem um artigo do Marcos Lisboa, é sempre para cortar gasto obrigatório para aumentar a capacidade de investimento. Não existe nada de heterodoxo nisso. Pelo contrário, construção de infraestrutura nos Estados Unidos, boa parte foi investimento público. Não tem Você é nada a favor? de heterodoxo. Você é a favor? Pausa. Óbvio. Que bom. Pô, aí nós concordamos. 2 minutinhos, vamos ver quem é o Max Verstappen. Ah, o Max Verstappen é o Tamir. Bom, E aí, tudo tranquilo? bom? Beleza, beleza. Manda bala. Sou Tamir Felipe, sou músico, streamer, professor e sou da Juventude Trabalhista. Ô Kim, você está falando que para a gente reduzir o gasto, aí a sua PEC apresenta que vai desvincular o salário da aposentadoria do BPC, vai desvincular o salário, o teto da educação, ou seja, investimento para educação, piso para educação, mesmo vocês reconhecendo que a educação no Brasil é subfinanciada, correto? Não, negativo. Vocês reconhecem isso no livro amarelo 1. Não, negativo. É o que é subfinanciado, educação básica. Isso, né? então. Não é educação de maneira geral. Então, tudo Na bem, mas realidade, você a gente precisa ter uma existe... inversão de pirâmide. Então vamos lá, vamos separar a educação em 3 níveis e aí você me responde. Educação básica é subfinanciada ou não? Sim, Educação média sim. e superior? Não. É igual ao mundo inteiro. É, Então beleza, tem problemas orçamentários na educação. Precisa de mais dinheiro. precisa de remanejamento. A gente já gasta mais que a média da OCDE. Não, peraí, vamos pegar a educação. A gente já gasta mais que a média da OCDE. Não, peraí, superior... A gente gasta 5% do PIB, Superior, Tamir. você falou que é igual aos outros países, correto? Certo. Em desenvolvimento, você falou que é o quê? Médio, você falou que é subfinanciado. Sim. Falta dinheiro. Sim, Básica, subfinanciado. sim, Beleza, precisa tirar dinheiro lá para algum lugar lá, né? sim. Se educação superior você não vai subir investimento, beleza, estamos combinados. Se na educação média você precisa aumentar investimento, Não, você vai precisa mandar remanejar, dinheiro para lá. você vai remanejar. Primeiro, você vai melhorar a gestão daquilo que é gasto hoje na base e Dentro na da média. educação não tem, a gente já concordou com isso, né? Não, melhorar a gestão? Não concordei Não, com nada. concordamos que tem que melhorar a gestão. Tem que- A questão é, o vamos lá. orçamento pro superior não tem de onde tirar, porque Vamos já lá. está igual. Não, tem como tirar sim. Você vai tem como tirar sim. subfinanciar o A superior? proporção, não vou subfinanciar. A proporção do ensino superior está muito desproporcional em relação Você ao tá básico falando em que o relação ensino ao médio. superior brasileiro Eu tô falando- tem mais financiamento do que o resto da OCDE? Eu tô falando, sim, em média sim. Mas não é isso que o livro amarelo Como fala. proporção do PIB, O livro sim. amarelo não fala isso. Sim, o livro amarelo, o fascículo reconhece- do livro amarelo, né? O livro É um amarelo debate interno. reconhece Vamos lá. O livro amarelo é o na fascículo comparação do livro amarelo. internacional. É um debate interno Não. da gente consolidar o nosso programa. Então vocês não têm um programa. Hã? Vocês não têm um programa. Não, a gente está formulando o livro amarelo. Então vocês não têm um programa ainda. Isso, a gente vai ter esse Tá ano. bom, então. Beleza, vai lá. Então vamos lá, vamos formular junto. De onde a gente vai? Aonde a gente vai o quê, filho? Vamos lá, educação. Fala de orçamento obrigatório. Você queria tirar, você acha que para cortar o orçamento geral precisa tirar uma regra que impõe a vocês políticos a mandar dinheiro para educação. Eu tô falando, beleza, Kim, você vai tirar dinheiro de lá porque você tá falando que algum político vai resolver esse problema. Não, vamos lá, eu tô falando Porque pra hoje, desvincular. constitucionalmente, eu tô falando- vai dinheiro pra educação. Não, eu tô falando pra desvincular justamente pra ter capacidade de investimento.